Jornal da Manhã. Entrevista. Meu caro Adriano Castor. Pois não. Você quer fazer negócios internacionais na área agrícola? Agora tem que fazer, né? Você vai mandar para a China, pô. Você sabe o que são commodities? Você vai resolver o problema do Brasil e commodities lá. Eu vou resolver o problema do Brasil. Vai. Tá bom. Eu acho que você vai. Gente, brincadeiras à parte, eu estou recebendo aqui o Henrique Perosa Zanin, que não é parente do ministro, mas é de Piracicaba. Nós não sabemos se é algum bailinho da noite lá, né? Antigamente a gente tinha baile no clube, hoje não tem mais orquestra, né? E deve ser parente do ministro, mas diz que não é. Mas fica a dúvida, nós estamos recebendo, portanto, o Henrique Perosa Zanin, que é CEO e sócio da T2 Global Trading. E ela está aonde? Aqui, são nossos vizinhos no Bandeiras. Henrique, é um prazer tê-lo aqui, de falar de um setor tão importante como é esse setor do trading para o mercado agrícola, né? Já que é a mola propulsora da economia brasileira. Por que o Bandeiras? Por que você decidiu ser vizinho? Você falou, a Jovem Pan está lá, eu vou ser vizinho. Prazer recebê-lo aqui. Prazer meu, bom dia, obrigado pela oportunidade. A T2, ela é uma empresa que a origem dela é de commodities de polímeros. Sim. E ao longo do tempo... Polímeros é produto plástico? Plástico. Tá. E ao longo do tempo a gente foi conversando e o mercado de commodities exponencial, o Brasil, grande celeiro, grande fazenda do mundo, grande fornecedor de commodities agrícolas, agropecuárias, porque proteína inclui no portfólio de commodities frango, né? Frango, boi, porco, tudo é chamado de proteínas, commodities de proteínas. E aí a T2 já estava localizada no Bandeiras, e quando a gente abriu o setor de commodities, sim, a localização é privilegiada dentro do estado de São Paulo, é um corredor de commodities que vem de Mato Grosso, Goiás para o Porto de Santos, para o escoamento. Vocês encaminham a maioria dos produtos da T2, o escoamento é pelo Porto de Santos ou vai para o Paraná ou para outros portos? A T2 ela faz a gestão da operação de commodities. Então você tem os cotistas, os produtores, e a T2 ela faz a gestão entre o cliente, normalmente de fora, de grandes volumes, e os fornecedores. Esse é um grande diferencial da T2. Quem são os clientes de fora? São de que países? Todo mundo compra commodities brasileiras. Então você tem para o Oriente Médio, você tem Europa, você tem Ásia, você tem para o mundo inteiro. A África é um mercado que tem aumentado o consumo de commodities agrícolas brasileiras. E você tem... Soja é o maior produto do que nós estamos Soja hoje é o maior volume, o Brasil é o maior exportador de soja do mundo. Soja GMO, geneticamente modificada, e a soja não GMO, não geneticamente modificada. E os derivados de soja, farelo de soja, óleo de soja degomado. Então o Brasil é o maior exportador de soja do mundo, de grãos. E cada porto tem a sua facilidade para escoamento de produto. Então você pega o Porto de São Francisco do Sul, é um porto muito estruturado. Santa Catarina, aliás, São Francisco do Sul, fica aqui como ilustração, é a terceira cidade mais antiga do Brasil. Salvador, depois Praia Grande Santos, ali naquela região, e depois o Porto de São Francisco. São todas, inclusive é a ilha de São Francisco, do lado de Joinville, próximo aqui à nossa cidade. E São Francisco é um porto muito estruturado para exportação de grãos. De grãos, é verdade. Então e o que ele não acontece, era, mudou. Ele se estruturou para isso. Então depende muito da commodity, do produto, depende muito do produtor para ver por qual porto vai ser escoado. Então, assim, também tem a questão do navio que está chegando, porque o Brasil importa um insumo fundamental na cadeia de commodities, que é a ureia. O Brasil não é um produtor de ureia. Tubo, né? Isso, fertilizantes. Né? Então, o navio chega com ureia e provavelmente vai voltar com alguma commodity daqui do Brasil para algum lugar do mundo. É o transporte, né? A logística. Vem e volta, exatamente. O frete de volta, né? Frete de retorno. Então, atuei muito nessa área, fertilizante, frete, setor de calcário agrícola, para mim não é estranho toda esta... Eu só estranho o seguinte, como cresceu, né?
né? E como é que existiu, como é que a T2 Global, porque assim, você tem que ser conhecido no mercado para fazer a união entre quem vende e quem compra. Como é que foi o início de tudo isso para gerar a empresa que hoje é a T2 Global, que está aqui no Bandeiras? Essa é uma pergunta bastante interessante, porque a partir do momento que você começa a mergulhar no mundo de commodities, você entra numa informalidade, especulação muito grande. Tá. E eu me assustei com isso porque eu venho do mercado como executivo e as regras do mercado executivo elas não são aplicáveis ainda no mercado de commodities. Tá. Mesmo ele sendo responsável por aproximadamente 25% do PIB do país, ele é muito desestruturado. Verdade. Existe uma especulação muito grande. Por isso? Perdemos muito dinheiro e se paga mais lá fora pelas commodities brasileiras por isso. Tá? Então, o custo do alimento se torna mais caro e esse é um dos motivos. Regiões, né? Exatamente. Muitas operações, elas não vão adiante. Às vezes você tem o comprador sério, às vezes você tem o vendedor sério, mas não é feita uma gestão profissional da operação de compra e venda. Tá? E isso impacta diretamente. É aí que a T2 Global entra. A T2 viu essa oportunidade. Tá. Ela viu a possibilidade de juntar uma gestão profissional numa operação de compra e venda de commodity. Através da expertise de muito tempo de relacionamento com vários países, de contatos com vários países e dentro do Brasil homologar fornecedores idôneos e que realmente têm o produto. Porque existe muito disso. Se eu falar para você de uma operação de commodity, você se assusta como que ela ainda é feita hoje. Se você enviar um documento hoje no mercado da Jovem Pan que você está procurando 25 mil toneladas de soja, você vai receber ofertas de tudo que é lugar. Eles não vão perguntar se a Jovem Pan compra ou não commodities. E são 5, 6 pessoas que estão nessa negociação que não têm a menor ideia do que estão fazendo, mas que têm certeza que vão ficar ricos na operação de commodity. E isso é uma coisa que atrapalha demais o mercado. Sério. Quem é sério acaba tendo essa atitude. E quem é sério começa a se perder, porque não sabe quem procurar, não sabe quem está falando a verdade, não sabe quem tem produto, quem não tem produto. Então o cliente dos dois lados passa a ser um patrimônio do negócio. Exatamente. Né? Quem comprou esse ano soja com uma negociação feita pela T2, vai comprar o ano que vem. Quem compra, quem vende, porque sabe que este é o valor da confiança daquilo que você está se comprando, a qualidade do que se compra, segurança na entrega, dentro do tempo, dentro das condições. Em todas as etapas da operação, isso que é o mais importante. E vocês estão em todas as acompanhando. A gente faz a gestão correta de documentação, de troca de documentação entre vendedor e comprador. A gente tem um cronograma sobre cada operação que tem que ser cumprido. Então, por exemplo, você colocou ali o que a gente chama de Purchase Order, uma PO, uma ICPO. Tá? Ela tem que ser respondida pelo fornecedor em até 72 horas, que é uma FCO, Full Corporate Offer. Dentro desses prazos que você vai dando cadência para a operação, vai ganhando credibilidade. E o comprador vai respondendo na mesma velocidade e cadência. Então, são operações limpas, onde a T2 está fazendo a gestão direto do fornecedor com o cliente final. E qualquer problema, qualquer entrave, ele é resolvido de uma forma muito mais tranquila, porque não tem outro canal de comunicação. Te fazendo uma pergunta, o Brasil, 25% do nosso PIB é o setor do agro, né? Mais ainda setor de proteínas. Aí eu lhe pergunto, a gente tem condições de crescer muito mais ainda? A gente ainda está... digo assim, 70% daquilo que a gente poderia chegar aos 100%, falta ainda. Vamos ter mais produtividade, mais confiança na venda, mais comprador confiável. A gente se percebe que tem possibilidade de crescer? Eu acredito muito que a gente tem a possibilidade, mas eu acho que esse é um setor que carece de investimento no P&D. Na pesquisa e desenvolvimento. Então, a partir do momento que você tem um instituto como a Embrapa à disposição para você melhorar processos, por exemplo, de fabricação de açúcar, de etanol, e o Brasil é um dos pioneiros de etanol da cana-de-açúcar, né? Você tem possibilidades de aumentar a sua produção. Existe um desenvolvimento dentro do Embrapa que pode, através do processo da cana
tal, da hidrólise, enfim, da celulose, da cana, aumentar em 3 vezes o volume de etanol gerado por volume de cana extraída. Deixa eu fazer uma pergunta. Já que a gente está entrando nesse, você está falando na Embrapa, e a gente tem em alguns órgãos oficiais a tendência de partidos de esquerda e de direita. Como é que está essa relação? O governo Bolsonaro foi melhor? Teve a super safra, o Lula divulgou valores expressivos aí de financiamento, temos aí problema no Rio Grande do Sul. Quem trabalha melhor o agro? O Bolsonaro foi melhor para vocês? O Lula está sendo bom ou não? Quem foi melhor ou ainda não dá para analisar? Ou tem que trabalhar, porque independente do governo a gente vai ter que trabalhar. Mas alguém trabalhou melhor para a gente? Bolsonaro ou Lula? Qual a sua opinião? Bom, ou ainda não dá para julgar o governo? Não dá para julgar, como você não pediu uma opinião sobre a política, eu posso analisar de uma forma fria quem foi melhor. Técnica. Isso. E o governo Bolsonaro, ele foi muito melhor do que o governo Lula. Por quê? Primeiro porque você tem uma pessoa, um ministro à frente do governo Bolsonaro que se preocupou com infraestrutura. Tá. Então, assim, um dos problemas nesse país é o escoamento de produção, onde você tem muito pouco ferroviário, tá? Muito grande rodoviário, e você tem falta de investimento nos portos, tempo de carregamento, tudo. E o ministro foi o Tarcísio, um dos ministros... Na infraestrutura foi o Tarcísio. E ele fez muita coisa que colaborou com o escoamento. Então, assim, a gente teve... Ganhou anos. Ganhou anos. Então, a gente começou a ter maior escoamento ferroviário da produção até o porto. Tá? Isso encurta muito tempo a deformação de lotes para carregamento de navio. E vários outros incentivos que o agro teve ao longo do governo Bolsonaro. Tá? Então, a partir do momento que você tem um presidente que chama o agro de fascista... eu acho que responde um pouco a pergunta de quem foi melhor ou pior. Tá? Perfeito. Henrique, olha, a gente encerra, eu queria falar 3 horas aqui, né? Nós temos de commodities açúcar, soja, milho, trigo, proteínas de frango e fertilizantes como ureia, né, 46%, e polímeros para a indústria. A maior produção, né, a maior exportação e vendas é a soja. Nós poderíamos colocar aqui o arroz. O governo ia errar no arroz, precisava, como o Lula quis, comprar arroz por causa da quebra no Rio Grande do Sul. Segundo muitas pessoas falam, já tinha sido feita a colheita do arroz, então não houve perda no Rio Grande do Sul do volume de arroz que ele fornece no mercado brasileiro e internacional. O governo ia errar ao fazer esta importação. Os comentários são de que não precisava, mas foi só suspenso por um problema de suspeita de corrupção naquela aquisição de arroz? Não, eu acho que você poderia fazer um equilíbrio entre a exportação e o mercado interno. Você poderia, ao invés de direcionar para a exportação, você incentivar o consumo no mercado interno sem ter perdas para o produtor. Tá? E montar, obviamente, uma ação dentro do Rio Grande do Sul que está montada, que está sendo feita para a recuperação da safra. Tá? Agora, a importação, eu acho que era desnecessária. Um erro. Um erro. Mais uma vez. Olha, eu estou aqui com o Henrique Perosa Zanin, que é CEO e sócio da T2 Global Trading, né, que está localizado aqui no Bandeiras Empresarial e especializada na negociação internacional de commodities agrícolas, né? Conta com parceiros aí na China, na Europa, Estados Unidos. A China é um bom parceiro para compra? Compra volume, né? A China compra volume e a China tem suas próprias regras de compra, né? E aí a gente entra numa questão particular do relacionamento de um país como o Brasil para um país como a Ásia, que é o sistema financeiro. Tá? Você tem um sistema onde a China tem 3 dos maiores, entre o top 5 de banco do mundo, mas o sistema de comunicação entre os bancos do Oriente, da Ásia, com o ocidental, é um pouco complicado. E o sistema bancário do Brasil é um caos para a emissão de instrumento financeiro de garantia, cartas de crédito, monetização. Então, as empresas brasileiras utilizam bancos de fora para receber um instrumento financeiro de um banco chinês, e essa é uma complicação muito grande. Agora, em termos de volume, em termos de consumo, a China é um dos maiores importadores de commodity agrícola brasileira. Inclusive,
com empresas chinesas começando a se estruturar para ter portos dela para carregamento de commodities agrícolas aqui dentro do Brasil. Do Brasil, só porto dela. Porto dela. Outra coisa que a China tem feito ela tem exportado equipamentos agrícolas como barter com produtores que pagam com safra para ela. Os equipamentos. Então Eita, a China vai dominar o mundo, né? Já está dominando, né? Eu estive lá em novembro, é uma coisa absurda. Fazia 10 anos que eu não ia, em novembro eu fui depois de 10 anos. Eu fui e me assustei. Eu não estou querendo voltar, não. Compra as coisas para cá. Henrique, muitíssimo obrigado pela presença. Que bom ser seu vizinho aqui no Bandeiras Empresarial. É uma troca. Tamires e o Cauã tá aqui. O Cauã também entende muito de venda de consórcio, como eu também entendo. A gente está nesse mundo agrícola, vai para o consórcio, vai para cá. Quero agradecer a presença de vocês aqui, da Vitória e também da nossa querida... meu Deus do céu. Lara. A Lara, gente. Fugiu o nome. Eu passo no ar aqui e vocês não me ajudam. Né? Lara, linda, famosa, foi a rainha da Câmara Municipal de Sorocaba. Brilhou demais. Tá bom? É isso. Obrigado, Henrique Zanin, pela sua participação.